Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, falando sobre a vida missionária do pastor Newton Ibarra Fioravante, que andou pela África, voltou para o Brasil, chegou até o Caribe e agora nós vamos falar a respeito da sua chegada, aqui no Brasil para conhecer, a sua filhinha que nasceu ali na cidade de Campinas, São Paulo, e a gente vai compreender aí como é que foi todo esse percurso, porque saindo do Caribe passou por grande turbulência, passaram um medo ali dentro do avião, mas aí consegue chegar na cidade de São Paulo. Pastor Newton, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meu marido, paz do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos internautas que estão sempre aí no mundo virtual, conhecendo aí um pouco das histórias das missões, e aqui regressamos mais uma vez para a continuidade destas experiências, não só minha, mas de muitos outros, que também têm as suas experiências na obra da missão, e a gente também está contando da nossa parte esta missão aí, agora já na Ilha do Caribe. Amém. E aí, pastor, vamos começar aqui. O senhor chegou em São Paulo, pegou o avião, passou aquelas lutas até chegar em São Paulo. Eu quero que o senhor vamos esquecer um pouquinho a parte de pastor, A sua ansiedade da volta do Caribe, o senhor volta com uma ansiedade a mais, que o senhor foi sem ser pai, e quando o senhor volta para o Brasil novamente, o senhor volta sendo já pai da garotinha Alice, da filha Alice. Como é que foi a sua alegria, a sua expectativa para encontrar a sua filha? Todo pai tem essa experiência, ou seja, aquele pai de primeira viagem, toda a curiosidade é maior ainda, Todos vocês sabem isso aí. Mas a gente vem com a curiosidade do Brasil, para o Brasil, e junto aquele cenário lá de um avião que apaga, não levanta o voo, a barreira da imigração, um avião com a turbulência, é mais ainda emocionante, porque você passa por tudo isso aí para conhecer uma vida, aquilo que Deus te deu, a sua filha, Então a gente chega no Brasil e a gente chega ali, no meu caso, eu acabo ali tendo essa alegria de conhecer a minha filha. E a gente fica no Brasil, conhecendo a minha filha, ela vem um mundo, saudável, repito, a gente não tem família nenhuma ali em São Paulo, nós somos no Rio Grande do Sul, então nessa hora geralmente a mãe, o avô, a avó, a amiga, aquela conjunção da família é uma amiga nesta hora, mas a gente não teve isso aí. No caso aí, tinha só uma pessoa que, dos seus afazeres, fez ali um grande esforço para apoiar minha esposa. Então já no Brasil, a gente já, com a minha filhinha em mãos, a gente já segue a missão. E seguindo essa missão, o senhor passou, vamos dizer assim, um tempo aqui no Brasil, aquele momento de família, aquele momento de pai, aquele momento de filha, e depois começa novamente a obra missionária na tua vida. Durou mais ou menos uns 2 meses aqui no Brasil, acho que nem isso. Vamos colocar estipulando esses 2 meses, a gente recebe, na época, tinha uma diretora chamada Irmã Onesina, até agora uma pessoa não está mais na diretoria, mas uma pessoa que está firme, na obra de Deus, e ela recebeu uma chamada, ela falou assim: Pastor Newton, como está? O jeito dela, Pastor Newton, como está? Sua filhinha, esposa, tal. Tudo tranquilo, Olha, pastor, a gente tem uma missão aqui, o senhor não poderia assumir Aruba? E como eu nunca disse não, e não se pode dizer não, quem tem o chamado de Deus é para Deus. A gente não vive mais, meu marido, o cotidiano nosso pessoal. É verdade. Aquilo que a gente tem de metas, objetivos pessoais. Então, a gente não tem metas pessoais,
objetivos pessoais. Alguém pode até criticar essa questão que eu estou dizendo, mas essa é a realidade do missionário, né? A meta é de Deus e a missão é de Deus. Então a gente não pode dizer não. Automaticamente diz que sim, a gente já prepara aí, já parte já para Aruba. E aí o senhor estava lá como evangelista antigamente, né? No vídeo que nós fizemos. Nas ilhas estava como evangelista e agora volto como pastor responsável da Ilha do Caribe. Da Ilha do Caribe. Aruba, no caso. Né, Aruba. E aí como é que foi a sua chegada já? Aí o senhor já não foi sozinho? Não, fomos com a família, né? Minha esposa, a primeira viagem da minha filha fazendo, né? Para uma ilha, um voo daqui até Colômbia até Aruba, né? Algumas horas de viagem. Então a gente já começa aí essa jornada. A gente chega lá, alguns irmãos já me conheciam, porque eu estive lá como evangelista, né? E ficaram surpresos de eu voltar ao país com a minha filha já e começar a obra. Uma igreja pequena, uma igreja bonita, né? Mas 100 pessoas. 100 pessoas. Vazias, né? Aí já vamos chegar naquele método de evangelismo, já queria adiantar para os irmãos aqui. A gente quer ver o povo na igreja, todo pastor, todo missionário quer ver o povo na igreja, e não tinha o povo. Então o que acontece lá, irmã Maria, o país é pequeno, né? Uma ilha pequena, deve ter lá seus 80, 120 mil habitantes, isso aí a ilha deve ter. Então ali, no caso, o pessoal, o trabalho lá, o que comanda o país é o turismo. A economia gerada em si no turismo. Então ali são resorts, hotéis, porque temos um país muito turístico, né? Então eu vi aquela igreja de manhã, como a gente sempre tem essa alegria e essa missão de abrir igreja para oração. Então todo dia abria a igreja das 8 às 9h30, das 8 às 10 para oração. E dificilmente vinha alguém orar. Lá, entre todo aquele povo que dava 12, 15, 20 pessoas na igreja no domingo, vinha uma de vez em quando orar. Alguém passava, fazia uma oraçãozinha e ia embora. E eu sentia que não tinha um progresso. A gente quer sempre ter o resultado na oração. Mas nem só na oração a gente tem resultado, tá, irmãos? A obra missionária nem só de oração vive. Ela vive de obra, de ações. Aí eu comecei a falar, deixei de mandar nosso relatório para o Brasil, a gente gostaria de mandar com fotos, com mais número de pessoas. Então eu comecei, primeiro ponto de vista que eu tive, o país, qual era a dificuldade das pessoas vir na igreja? Qual é o problema? Aí eu descobri. Por exemplo, se o país tem pessoas só trabalham em hotéis, restaurantes, então essas pessoas entram de manhã às 9, trabalham 2 horários, ou seja, lá entram no horário e vão aí até tarde do dia, né, trabalhando, e a igreja tinha culto à noite, então uns trabalhavam à noite também. Então eu comecei a calcular isso aí, vendo as informações do país, do trabalho. Aí eu cheguei numa conclusão, olha, porque eu já tinha evangelizado o bairro, entregado folhetos, os volantes, que se diz, né, nas invitações. Então você não tinha assim um certo retorno. E como nesse país lá tem muitos estrangeiros, inclusive brasileiros, né, eu encontrei brasileiro em muitos lugares. Até vou contar uma coisa para os irmãos aqui, ó. Eu encontrei brasileiro na África, encontrei brasileiro em todos os países que eu passei, sempre tem brasileiros. E a maioria dos brasileiros que estão no exterior, encontrei brasileiro trabalhando na Embaixada do Brasil, trabalhando em empresas petrolíferas, encontrei brasileiro trabalhando em comércios. A maioria desses brasileiros são de Minas Gerais. De Minas Gerais. Eu não sei porquê, né? Tem um índice aí calculado aí no Brasil que a maioria dos brasileiros que estão no exterior, a maioria sai de Minas Então a gente encontrou muito brasileiros. Então aí descobri que tinha muitos brasileiros em Aruba trabalhando na rede hoteleira. E o brasileiro que está lá fora, todo mundo conhece Deus Amor. O avó, a tia, o parente conhece Deus Amor, ou eles iam na Deus Amor, ou eram membros da Deus Amor. Então muitos aí eles estão lá trabalhando, mas tem um coração na igreja ainda. E essa igreja é a Deus e Amor. Então, o que eles fazem? Muitos aí não tem tempo para vir na igreja. O horário que o culto tem, eles não podem vir. Então, eu fiz uma metodologia diferente. Por exemplo, lá tinha os cultos lá. Tem países que as igrejas podem ter culto somente com aquela
conforme funciona o padrão da cidade, o que a prefeitura determina, né, horários e dias. Tem dias, porém, em país que a prefeitura não autoriza ter aglomeração de pessoas, ter cultos, né? Então aí, mas em Aruba lá costumaram sempre ter culto só 3 vezes na semana e domingo de manhã. Então eu falei com minha esposa, olha, a gente está domingo de manhã aqui, só vem 10, 9 pessoas, a gente vai fazer um método diferente. Esses brasileiros vão vir para a igreja. Não só eles, como esses funcionários dos hotéis, dos resorts, dessas empresas que trabalham aí domingo de manhã também, nós vamos fazer culto domingo à noite. Pronto. Começamos a anunciar, entregar convites e anúncios, né? E tinha uma pequena rádio lá, uma rádio FM, nós tínhamos um programa de uma meia hora por domingo. Do domingo uma meia hora de programa. Então o que aconteceu? Nós começamos a colocar culto domingo à noite. Começamos a colocar culto domingo à noite e pouco começou a chegar. Esse pessoal que era do brasileiros, que era pessoas que conheciam Deus e amor, já começaram a chegar nos cultos de domingo à noite. Então nós estávamos fazendo culto lá domingo à noite para 40 pessoas. Amém, que bênção. 40 pessoas, entre elas brasileiros, colombianos, venezuelanos, peruanos, sabe, de todos esses países aí, pessoas que conhecem Deus e amor, mas não tinham como ir na igreja porque os horários não coincidem, né? Diferente que no Brasil, que não pode vir de manhã, vir de tarde, vir de noite, que não pode vir domingo, vir na semana. Então lá nós colocamos um culto especial domingo de noite, né? Das 6 às 9. Então aí foi que nos fortaleceu a fé e nos deu força, né? Para seguir adiante. Amém. Então a gente vê que a igreja em Aruba, né? Ela começa a se evoluir, né? Por apenas uma mudança, porque a gente vê também, pastor, que aqui no Brasil, né, praticamente todas as igrejas têm o culto à noite, né? E quando o brasileiro chega no exterior, a sua mudança de horário de serviço, que é completamente, né, diferente de nós aqui do Brasil, né? E o senhor chega com essa proposta, né, do culto à noite, então facilitou para o povo também estar ali também diante, né, da concentração, dos cultos que eram feitos. Aguardem, você está acompanhando a vida missionária do pastor Newton Ibarra Fioravante. Aguardem a continuação deste testemunho Vida Missionária em Aruba, Ilha do Caribe. Evangelho do Senhor. Pastor Newton, então o nosso vídeo termina por aqui, né? As suas saudações finais. Ok, então é essa a nossa caminhada. Amém. Então que Deus abençoe. Não perca, né, os irmãos que estão entrando agora no canal. Depois vocês procuram aí no canal a Vida Missionária, né, do pastor Newton. Eu vou até identificar, pastor Newton, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, para vocês poderem acompanhar todos os vídeos que nós estamos fazendo com o nosso irmão pastor Newton Ibarra Fioravante, que atualmente é responsável aqui da nossa igreja pentecostal Deus e Amor em Neves, São Gonçalo, na igreja histórica. Amém? Se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.